Olá, boa tarde. Boa tarde aos que vieram a esta apresentação. Obrigada aos que já cá estavam e decidiram ficar, porque é muito mais simpático estar aqui com uma sala assim bem compostinha do que com muito poucas pessoas, não é? Portanto, muito obrigada por essa atenção. Bom, eu achei que vinha aqui e que ia ter alguém a fazer-me perguntas. Pelos vistos estou a solo, não é coisa que eu esteja muito habituada, faço parte de uma família numerosa, como muita gente sabe, mas cá estou. Para falar do meu último livro, que é este, chama-se Tudo o que Aprendi com as Minhas Filhas. Duas delas estão ali, vieram acompanhar-me na viagem. E o que é que eu posso dizer sobre este livro? Para já que foi um livro que eu gostei mais de escrever até agora, foi o que teve o processo de escrita mais divertido e mais leve, que foi um livro que eu comecei por escrever porque senti vontade de deixar estas coisas registadas e depois, à medida que fui escrevendo, fui percebendo que provavelmente ele poderia ser útil ou poderia ajudar a orientar também outras mães e outros pais também. Porque, de facto, nós aprendemos muito com as nossas crianças, não precisam de ser nossos filhos, não é? Aprendemos imenso com os nossos sobrinhos, com as crianças da família, com os primos. E eu tenho dito, e é verdade, que eu acho que é só uma questão de estarmos atentos e de ir anotando, não é? Porque este livro poderia ter sido escrito por qualquer mãe atenta, porque na verdade é isso, todos os dias aprendemos imenso com as nossas crianças. A ideia para o escrever surgiu de várias situações. Uma delas, que eu me lembro e que gosto de partilhar, foi um dia em que as minhas filhas mais velhas chegaram a casa e vieram com muito espanto contar-me ou perguntar-me se eu sabia que as lagostas faziam xixi pela cabeça. E eu não sabia, não é? É um facto, não sabia, fiquei a saber. Ainda fiquei meio desconfiada, fui ao Google e era verdade, confirma-se, pronto. E eu nesse dia pensei assim, realmente é verdade, nós aprendemos imenso com as nossas crianças. E depois desta brincadeira, não é, das lagostas, comecei a pensar na quantidade de coisas que eu já tinha aprendido com elas, não é? Porque uma coisa era eu ter a certeza de que era uma mulher mais rica depois de elas terem nascido, cada uma delas. Outra coisa era perceber que, de facto, há imensa coisa que nós aprendemos. Uma delas, que eu acho que muitas mães vão reconhecer, que é o facto de, a partir do momento em que nasce um filho, nasce também em nós um medo que nós não tínhamos antes, não é? Não é um medo do escuro, não é um medo das cobras, que eu ainda hoje tenho, não é esse tipo de medo, é um medo muito maior, não é? Que às vezes até nos limita e nos tolda os movimentos e os pensamentos, e que é importante sabermos gerir e levarmos da forma mais leve, não é? E esse medo existe porque há este amor incondicional, não é? Eu também falo desse amor neste livro, que aprendi com as minhas filhas, que o amor incondicional é mesmo incondicional. É um dos capítulos do livro. Portanto, aqui neste livro estão 42 pequenos textos, eles têm uma página e meia no máximo cada, por isso também se lê bem, acho eu, modéstia à parte, acho que se lê bem, porque são textos curtinhos, e são 42 lições que eu aprendi com elas, entre estas mais leves, tipo a da lagosta, ou o facto de os verbos não servirem para nada, não é? Porque as nossas crianças hoje dizem, mãe, posso uma bolacha, mãe, posso o telemóvel, não é? Não dizem os verbos, portanto, não precisam deles. E as outras mais sérias, pronto. Também aprendi que andar na rua não basta seguir as regras normais do trânsito, não basta atravessar a estrada na passadeira, há uma série de coisas que temos que fazer. Por exemplo, na calçada portuguesa não se pisa as pedras pretas, só se pisa as brancas. Quando há pinos é para saltar ao eixo. Quando não se anda, corre-se sempre, não é? Porque as crianças não sabem andar, andam sempre a correr ou a saltitar. Portanto, há uma série de coisas muito engraçadas que aprendi com elas. E pronto, e acho que o meu objetivo de escrever um livro que, de certa forma, focasse assuntos importantes, mas de uma forma leve e divertida, acho que foi conseguido, pelo menos por aquilo que me têm dito. As mensagens que eu recebo é dizer que se riem muito, às vezes também choram, em algumas partes, mas ainda bem, é bom que é para estimular ali as emoções.
mas que se riem com um livro, e portanto eu fico muito contente com isso, porque acho que é muito importante ser uma coisa leve e divertida, não é? Porque para dura e difícil já basta a vida às vezes. E acho que isso foi conseguido. E pronto, e estou muito orgulhosa deste livro e de tudo o que ele representa, inclusive desta capa maravilhosa da Rita. Tem um projeto que se chama Mexicola Girl, se quiserem seguir no Instagram, ela é incrível, retrata muito bem este universo feminino e fez este trabalho que eu acho que está muito bem conseguido. E pronto, eu acho que isto é o principal que eu tenho a dizer sobre o meu livro. Gostava muito, se houvesse perguntas, partilhas, que se sentissem à vontade para falar comigo, para não estar aqui só eu a falar. Não tem tanta piada. Portanto, se alguém quiser perguntar alguma coisa, partilhar, por exemplo, a última coisa que aprendeu com a sua criança, o seu filho ou a sua filha, estejam à vontade. Força. Acho que veio aí o microfone. Boa tarde. Meu nome é Laura, também sou escritora. Eu queria te perguntar o que mais te marcou? O que sua filha mais te perguntou que te marcou? Eu, como tenho 3 filhas, é difícil falar de uma só. Eu acho que todas as perguntas, assim que me marcou, e que eu não me esqueci, tem a ver com a morte, curiosamente, do medo que sempre, cada uma delas, em determinada altura, não é? Teve de ficar ou sem a mãe, ou sem o pai, ou sem algum ente querido, não é? Portanto, essas questões tiram-nos muito o tapete, porque mesmo nós adultos, quer dizer, para já é um tema que evitamos de uma maneira ou de outra, não é? Não queremos falar sobre ele. E depois, porque muitas vezes não sabemos o que é que havemos dizer. Eu, quando elas me perguntam uma coisa diretamente, eu tenho por princípio dizer a verdade, mesmo que me custe explicar ou que lhes custe ouvir. Quando elas me perguntam, eu digo o que é. Só que é dizer a verdade da forma mais leve e mais adequada à idade que têm na altura. Eu acho que esse sempre foi o maior desafio. Pois, obrigada. Obrigada. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Juliana. É com muito gosto que estou cá, finalmente, para conhecer a Catarina e as Marias. Olá. A cara é muito familiar. Eu, por acaso, tinha uma questão que vai tocar aqui um bocadinho, que eu vou acompanhando e a noção que eu tenho é um bocadinho essa, é que a Catarina é muito doce a falar, a explicar. Se calhar as minhas filhas vão discordar, não sei. Eu gostava que elas dissessem. Mas eu queria perguntar o quê? Já alguma vez elas ficaram chocadas com alguma resposta? Isso eu não sei. Uma vez ficaram chocadas com uma resposta da mãe? Acho que não. Porque a mãe é muito eu doce. acho que eu percebo isso, eu digo isto a brincar, não é? Porque eu faço esse esforço, não é esforço, eu tenho a noção de que procuro falar com alguma, até doçura, ou tranquilidade, ou calma sobre as coisas. Há muita gente que me diz que eu sou uma pessoa muito tranquila. Isso eu acho que não sou, mas se calhar consigo gerir cá dentro e, na verdade, falar de uma outra forma. Mas acho que, principalmente com elas, as 3, eu sempre procurei, por muito mal que tivesse corrido o dia, não é? E por muita chatice que tivesse na minha cabeça, porque todos temos uns dias mais do que outros, acho que procurei sempre aquela coisa de respirar fundo e dar-lhes a resposta que elas merecem, porque não são crianças e muitas vezes aquilo que nos preocupa no dia-a-dia e que nos chateou não tem nada a ver com elas, não é? Portanto, aí acho que sempre tive essa preocupação, não quer dizer que às vezes não saia uma resposta mais torta. Elas já sabem, e isto é a pura das verdades, quando eu estou mais cansada, o primeiro sintoma é eu falar um bocadinho mais alto, não é? Quando eu começo assim a dar mais um berro ao outro é porque já estou mesmo muito cansada.
Não me lembro, nunca lhes dei uma palmada, não me lembro de lhes ter batido ou ter. Já as pus de castigo, tem que ser, mas nunca fui por essa coisa de dá-se uma palmada para perceberem que não. Nunca foi preciso, conversámos sempre muito sobre tudo e acho que sempre conseguimos, eu e o pai, mostrar-lhes o que é que está correto, o que é que não está, conversando com elas. E às vezes é engraçado que nem é preciso a conversa, porque às vezes abrimos os olhos de uma maneira diferente e já está percebido que aquilo não foi bem. Portanto, acho que sim, acho que essa doçura é importante, ao mesmo tempo que defendo que é muito importante sermos honestos até nas nossas emoções. Um dia que eu chego a casa e que esteja mais triste, ou mais frustrada, ou mais cansada, eu admito que estou e não escondo, porque elas têm que ter contacto com as emoções. Se for em casa, melhor, não é? Portanto, acho que é muito ir pela verdade, acho que é isso, o esforço é esse. E as meninas deram apoio na escrita do livro, ajudaram a rever os textos? Elas, eu pedi-lhes para lerem os textos, nomeadamente aqueles em que eu falo de cada uma em específico. Pronto, porque há textos que eu falo no geral. Uma coisa que eu acho que também é importante referir é que os textos partem da minha experiência pessoal, naturalmente, não é? Porque eu não sou estudiosa sobre a maternidade ou sobre as crianças, mas procurei sempre sustentar o que eu digo com a opinião de ou sociólogos, ou pedagogos, ou pronto, pessoas que percebem mesmo do tema. Então tentei perceber o que é que eles dizem, o que é que eu acho e fazer ali um ponto entre as duas coisas. Mas em textos que eu falo especificamente sobre elas, eu pedi-lhes para elas lerem e me dizerem se é mesmo assim, se sentiam que eu estava a contar o que era verdade, e se podia publicar. Portanto, está tudo certo. Portanto, os direitos do autor são aqui para ser... Têm que ser partilhados, não é? Parabéns, Catarina. Obrigada. Olá, Catarina. Olá. Prazer. Eu vou aproveitar uma oportunidade para ver se você me ajuda numa reflexão que eu estou fazendo. Aí, pela sua experiência aí com suas três Marias, é isso? É, Então, eu sou Ana, eu sou mãe de Ananda e de Ana Teresa, uma de 23 e uma de 25. Eu também sou escritora, eu sou da área jurídica, eu escrevo artigos da área jurídica. E recentemente, eu fui convidada para... Eu sou do Brasil, moro em Salvador, na Bahia. Eu fui convidada a participar de um livro de mulheres e eu teria que escolher um tema que não fosse da área jurídica. E eu comecei a refletir sobre o que mesmo eu iria falar. E eu tenho vontade de escrever coisas ligadas a crianças. Ainda não sei como vou começar, mas tive uma vontade de escrever sobre as diversas formas de educar. Porque na geração passada, os nossos pais nos educavam muito com castigos, né? Com palmadas, né? Falar a verdade, eu apanhei bastante. E eu percebi isso, infelizmente, já um pouco tarde, de que, de alguma forma, eu reproduzi um pouquinho isso quando as minhas filhas eram pequenas. Eu trabalhava muito, era executiva, e, às vezes, eu chegava cansada, tinha muita paciência, e eu achava que eu tinha que dar algumas palmadas, e, às vezes, perdia o controle. E isso ainda acontece. Eu percebo que, em comunidades, as pessoas menos esclarecidas, o Brasil é um país muito grande, né? Temos muita desigualdade social. Sim, sim. Então, temos muitas pessoas ainda com pouca educação. E provavelmente, se eu, que sou mais esclarecida, assim me conduzia, acredito que algumas pessoas também ainda reproduzem aquilo, a forma como elas foram tratadas na infância, né? Apanhavam muito castigos. E as gerações atuais, elas pedem um tratamento diferente. Sim, né? As coisas é verdade. evoluem, o que eu percebo. Então, eu tive vontade de falar sobre isso, de que, às vezes, o castigo de fato, uma forma de violência, é reproduzir violência, né? E que os pais devem evitar isso. Mas eu queria te ouvir um pouco, porque eu quero aprender um pouco. Eu acho que Sim. eu preciso acessar mais dessa informação para poder colocar isso, de alguma forma, naquilo que eu pretendo escrever. Bom, eu até tenho amigas que me dizem que eu converso demasiado, mas sempre foi a minha forma, desde que elas eram muito pequeninas, sempre de falar muito sobre tudo. E nunca falei com elas como
às vezes nós falamos para bebés. Não, eu sempre falei com elas como se fossem crescidas, da forma como eu estou a falar aqui. Quando as duas mais crescidas eram pequeninas, eu ficava muito tempo sozinha com elas porque o meu marido trabalhava muito fora de casa. E eu acho que o facto de eu falar com elas como se estivesse a falar com adultos tem muito a ver com, para já, achar que é a forma correta de se falar com as crianças, e depois porque era uma forma também de me sentir acompanhada, porque estávamos muitas três, então aquilo funcionava muito, não é? Ali uma casa de mulheres, e eu conversava muito com elas e organizava muito, a dizer, agora a mãe vai fazer o jantar, não sei, porque precisava também eu de me organizar. E eu acho que esta estratégia, vamos chamar assim, de conversar, de falar sobre tudo, não é? Lá está, adequando à idade que tem o discurso, não é? Mas falar sobre tudo, eu acho que resultou bem. Porque a verdade é que, para já, hoje olho para elas e vejo que isso resultou, porque são miúdas que privilegiam os afetos, que também vêm ter connosco para conversar sobre as suas coisas, não é? Apesar de nós termos que puxar muito assunto, não é? Porque às vezes elas não falam das coisas, mas que gostam de conversar. Portanto, eu acho que esta comunicação sempre resultou bem. E depois eu acho que esta geração, que são os nossos filhos, é uma geração muito mais tecnológica, não é? Eles estão muito com ecrãs, ou é o tablet, ou o telemóvel, ou a televisão. Então eu acho que esta conversa, esta comunicação com os pais é também uma forma de equilibrar as coisas. Porque com crianças que estão tanto tempo com ecrãs, em que a informação chega, mas não é orientada, não é? Eles estão a receber, eu de vez em quando vou espreitar o que é que estão a ver, mas eu não controlo tudo o que vêem, não é? É impossível, e são 3. Então, eu acho que, quando elas estão perante um ecrã, elas só recebem a comunicação, não têm como pensar, não é? Não têm como questionar aquilo que lhes está a chegar. Eu acho que é muito importante irmos sempre conversando sobre tudo, porque acho que é uma forma de equilibrar esta parte dos afetos mais humana da parte mais tecnológica, que não quer dizer que não seja humana, mas percebem, não é? É uma coisa muito mais, é uma comunicação que chega direta, não é? Enquanto com os pais há uma pergunta, há uma resposta, há uma informação que é orientada. Portanto, eu acho isso muito importante. Para mim, a comunicação é o mais importante de tudo. Num livro anterior, eu escrevi que o que eu senti mais falta na minha infância, os meus pais nunca me bateram, e eu sei que sou uma exceção à regra, porque a maior parte das minhas amigas da minha idade levava, como se diz aqui, pancada de meia-noite, quando faziam coisas que às vezes, hoje olhamos e dizemos assim, epá, não era assim tão grave, não é? Mas era a forma de educar, era um padrão que chegava e que se repetia, não é? E os meus pais já quebraram esse padrão, porque na verdade nunca me bateram, punham-me de castigo, mas a culpa era minha, que já era na altura muito teimosa. Portanto, eu percebo que precisei desses castigos, se calhar até me deviam ter dado mais. E então, para mim, o padrão que ficou foi esse, o não bater. A parte de conversar não era muito dos meus pais. Então, eu no livro anterior digo que posso falhar em muita coisa com as miúdas, porque vou falhar, porque todos falhamos, não é? Enquanto pais, é natural. Mas na comunicação não. Então, desde que elas são muito pequeninas, que sempre procurei falar muito com elas, portanto. E acho que isso tem resultado. Mas acho que isso pode ser um tema muito interessante para essa sua participação, eu acho. Pode ser muito útil. Estão sempre munidos de uma boa intenção, né? Talvez raras exceções, se estiver naquele limiar, né, de um desequilíbrio. Sim. Mas eles estão sempre bem intencionados. E reproduz o que você falou muito bem, um padrão de que, assim, o bater, eu preciso que ele mude, que ele me compreenda, né? Eu já vi, assim, em zonas mais pobres, zonas rurais, por exemplo, dizer, não, é melhor apanhar do que dar para bandido. Né? E aí acha que o bater, que aquilo que vai educar. Por isso é que é um equívoco. Porque achar que com o medo se consegue o respeito, mas não tem a ver com isso, não é? Eu acho que o afeto é um caminho mais curto para o respeito do que o medo. Sim, perfeito. Você me deu agora uma dica valiosa, abordar a questão do medo, não é? Sim. Há muito medo envolvido nisto de educarmos, não é? É o medo, ou seja,
quando se segue esses padrões, não é? Educa-se muito pelo medo. Não estou de acordo, não é, com isso. Mas nós, pais, também, é isso que eu comecei a dizer, por dizer, não é? Este livro também fala muito daquele medo que nasce quando nasce um filho, não é? Que começamos a ter medo de tudo, inclusive de ter medo de não sermos suficientemente bons para a tarefa, não é? Porque esta coisa de ser mãe, não é? Quando se abraça a coisa mesmo a sério, não é que seja difícil, mas é trabalhosa, não é? E então existe muito esta questão do medo em vários sentidos. Talvez não fosse um tema... Talvez fosse um tema interessante também. Força. Temos ali outra. Não sei se está aqui alguém que quer falar primeiro, não sei. É? Não sei. Não. A minha é muito rápida. Sou mãe de uma criança pequenina com 40 anos, portanto, está a ver. Mas quando ela era miúda, que ela é muito teimosa, terrivelmente teimosa. Eu acompanho-vos muito, acho imensa piada, porque eu adoro as Marias, as vossas Marias. Estão ali duas, mas eu já há algum tempo que os acompanho. E acho imensa piada a forma de educar. A minha mãe era professora, portanto, há esta coisa da pedagogia em casa. Mas eu apanhei umas palmadas, que eu era danada. Fugia de casa, portanto, era um desafio, agora diz que quando as crianças são assim, que são um desafio. Mas só levava palmadas da minha mãe, o meu pai não, coitadito. O meu pai ficava a tentar convencer-me para eu não fazer, mas eu fazia pior. Bom, mas isso é rebeldia. A minha filha não, era engraçado, nós nunca precisámos de lhe chegar qualquer coisa, ou falávamos com ela, e eu só por uma questão de exemplo, que ela, quando não queria comer, e às vezes não queria, fazia birra, eu disse, Raquel, atenção, mãe, vou para o quarto. Metia-se no quarto, baixava as persianas, ficava no quarto escuro durante 5, 10 minutos. Ela própria se punha de castigo. Exatamente. Eu também cheguei a fazer isso, de tão torcida que eu era. Exatamente, a minha também. Então, ao fim de 5 minutos, já estou cansada do castigo. Pronto. Então, vim embora. Pronto, é só isso. A minha mãe dizia que eu era tão teimosa. Eu acho que a minha mãe é incrível por nunca me ter batido, porque eu era um teste à paciência. Porque eu acho que era mesmo teimosa assim, de eu já estar a perceber que aquilo era branco e dizer que era preto, ou rosa, ou amarelo, pronto. E a minha mãe, de vez em quando, punha-me de castigo. Eu lembro-me uma vez que ela me pôs de castigo, e depois disso, Ana Catarina, não é? Quando era para ralhar, era sempre 2 nomes, nunca era só um. Ana Catarina, podes sair do castigo? E eu disse, estou tão bem aqui, vou ficar mais um pouco. Eu assim, e eu penso assim, se eu fosse minha filha, tinha levado, e eu nunca batia as minhas, não é? Mas sim, mas acontece isso. Oi, boa tarde. Olá. Eu também tenho 3 filhos e para mim é um desafio muito grande, né? Eu confesso que às vezes eu me culpo muito, me sinto muito frustrada, porque os 3 são 2 meninos e uma menina, um de 4, um de 8 e de 14. Inclusive, amanhã é aniversário dele, vai fazer 15. E eles brigam muito entre si, muito. E eu tento falar manso, eu tento abaixar, falar olhando no olho, eu tento todas as técnicas, táticas, meditação, e nada dá jeito, sabe? A minha filha de 4 anos, você fala com ela, fala baixo, fala alto, grita, esperneia, e ela continua ali, você chamando ela, ela continua fazendo como se você não estivesse falando. Eu cheguei ao ponto de achar que ela não ouvia. É chamada audição seletiva. Não é? E ela fica te olhando assim, você falando, e ela continua fazendo, eu Radassa, e ela continua fazendo. Eu achei que ela tivesse com problema de audição, ela nasceu prematura, eu falei, bom, vou levar lá no neuro, vou levar em alguma coisa, que deve ser alguma coisa, que não é possível. Mas não é, mas não. E eles brigam muito, sabe, entre si. Ela bate no do meio, o do meio bate no maior, e fica aquela Portanto, assim... vai em cadeia, vai. Eu fico enlouquecida dentro de casa, eu falo, não é possível, eu acho que Deus errou de me escolher para ser mãe de 3, porque eu não estou conseguindo. Eu acho que pode ter a ver com a diferença de idades, ou não? Eu não sei se... mas porque quer chamar a atenção. As 2 mais velhas só têm 2 anos de diferença. Depois há 4 para a terceira. Mas os seus são mais espaçados. Não sei se pode ter a ver com Quando isso. eu penso assim, agora está acalmando, eu venho, arrumo outro. Aí agora parou, né? Não quero mais. Eu estou esperando chegar à paz. Mas eles... É muito difícil. É um grito o tempo todo. E eu tento administrar isso, e eu confesso que eu não consigo, sabe? Eu me sinto frustrada por isso. Eu tento de todas as maneiras, né, conversar, e parece que faz assim realmente, não sei, para me testar, sabe?
E os 3 juntos, eu falo assim, gente, para que inventaram férias em Portugal? Eu não sei, gente. Exato. Se alguém puder... Férias só para as crianças, não é? Nós só somos mordomos ao dispor. Eu acordo, vou dormir assim, vamos dormir que, pelo amor de Deus, 7 horas da noite eu não quero nem dormir para acabar rápido o dia, porque eu já estou assim, extremamente cansada e estressada. Eu percebo. Né? E aí diz assim, ela está fazendo isso para chamar a atenção, mas eu não à sei. partida terão atenção, não é? Eu acho, e pronto, lá está, vamos mais uma vez bater nesta coisa da culpa da mãe, não é? Que pensa sempre, será que o problema é, será que eu não faço isto bem? Eu acho que temos que sempre que relativizar, porque de facto as crianças não são iguais umas às outras, e há umas que são mais, vamos voltar à palavra, desafiantes do que outras, não é? Portanto, eu acho que é um bocadinho por aí. Eu tenho a sorte das minhas nunca se terem dado mal. Apesar de só terem 2 anos de diferença, elas sempre foram muito cúmplices uma da outra. De vez em quando mandam assim um berro e tal, e chateiam-se, mas a maior parte do tempo elas dão-se muito bem. E sempre brincaram muito uma com a outra. Tenho uma mais nova que destabiliza tudo. Portanto, entra em conflito com a mais velha, com a do meio, faz espetáculos sozinha, portanto... realmente a terceira não tem nada a ver com as outras, veio provar que realmente os filhos são todos diferentes uns dos outros, e não quer dizer que haja um mais fácil que outro, não é? Eu acho é que no meio desse caos que eu entendo, porque às vezes é um caos familiar que nós vivemos, não é? Eu acho que temos que aprender a relativizar o que é a nossa responsabilidade, porque de facto há crianças mais fáceis que outras, e aquela coisa muito gira de quando nós não somos mães, não é? Facilmente vamos na rua ou estamos numa FNAC, há uma criança a fazer uma birra terrível e nós pensamos assim, havia de ser minha filha, não é? Quando ainda não temos filhos. Portanto, nós somos excelentes mães e educadores quando não somos mães nem educadores, não é? Depois, quando somos, percebemos, afinal isto não era bem assim, não é? Portanto, eu acho que, como se costuma dizer, só quem está no convento é que sabe o que lá vai dentro, não é? E realmente há crianças mais desafiantes que outras. Eu não acredito que o problema seja só da mãe ou só do pai. Acho que aí há muita coisa a relativizar. E acho que deve mesmo procurar relativizar essa culpa, porque senão é tudo muito pesado, não é? É muito pesado mesmo. Mas eu consigo entender esse caos. Olá. Olá. Aqui, ó. Tô Está até muito aqui escuro, eu daqui para aí não com a vejo quase nada. É porque tem aí os refletores de luz. A pergunta foi o que a gente aprende, né, com as crianças. Eu tenho 2 filhos, um casal de filhos, essa pequitita, e o outro está aqui com 7 anos. Fui mãe muito nova. Desejei muito o primeiro e aprendi muito com ele. Hoje em dia, quando você perguntou o que a gente aprende, a gente aprende todos os dias, né? A gente erra tentando acertar. O meu primeiro filho, João Miguel, ele é muito agitado, fala muito, e isso nunca nem me incomodou. Mas foi só eu ter a segunda. Que às vezes eu quero que ela está na soneca, quer estar ali dormindo, e ele está ali falando. E a gente tem que estar ali intermediando aquilo. Mas, assim, o que eu aprendo com eles é a facilidade que eles têm de driblar, né, as adversidades. Eles têm uma facilidade assim de entrosar, de falar. Eles têm uma facilidade. Essa daqui agora está engatinhando. E todo dia eu vejo ela naquela dificuldade, tentando ficar em pé. E eu fico... Isso me traz muitas reflexões. Eu fico pensando, ser humano, né, o ser humano, desde bebê, ele já tem aqueles processos. Se calhar é por isso que a gente não tem a memória, né? Porque eu acho que é muito difícil, do útero até a idade dos 3 anos, que é aprender a falar, aprender a andar. É muito dificultoso para a gente. E para a gente que é mãe, a maior dificuldade que eu vejo hoje em dia também é a sociedade. Porque, às vezes, você está com um bebê e ele chora, e até os seus próprios amigos não entendem aquele momento. É aquilo que, aquilo que você disse, né? Se fosse e às meu vezes filho, essas vozes de fora só prejudicam, porque nós já estamos a tentar, já estamos um bocadinho estressados a tentar gerir a situação, e depois vem, se calhar já tem fome, se calhar já tem sono, não é? E o bebê, às vezes, só quer chorar.
Ele não quer mais nada. Os bebês, assim, as crianças precisam muito de chorar e fazer birras porque eles não conseguem gerir as emoções que têm lá exatamente. dentro. Aquilo é tanto para eles que eles têm que extravasar, não é? Portanto, as birras são um sinal de inteligência das crianças, estão a testar os limites dos Exato. pais. O chorar é a forma que eles têm de comunicar, é uma De forma reagir. universal. Eu não estou a entender o que eu estou a sentir, choro, Exato. pronto, e fico melhor. Então vou continuar a chorar cada vez que sentir E é isso. verdade. E a gente que é adulto, eu falo assim, às vezes o choro deles incomoda, mas eu sou coaching, né? Hoje em dia, eu tenho mais esse nível de consciência de entender que eles não sabem o que estão sentindo Exato. naquele momento. Mas, anteriormente, eu não tinha. Então, eu fico pensando assim, se a gente que é adulto não sabe gerir, né? É igual aqui, ó, eles estão aqui a falar, já chamamos a atenção para ir 10 vezes. Exato. Continuam a falar. Então, assim, o trabalho de ser mãe é muito duro, né? É Eu acho que verdade. é a maior missão que a gente tem. É. E depois também a mulher já sofre as consequências do dia a dia de ser mãe, Sim. né? O lar e todas as outras coisas, o mercado de trabalho também, que muitas das vezes... Você passou por isso? Sim, eu, por exemplo, eu trabalhava em televisão, numa produtora de televisão, trabalhei durante muitos anos e mesmo antes de nascer a primeira filha, portanto fiz sempre esse percurso, e depois quando nasceu a terceira, há 6 anos, eu não voltei a trabalhar em televisão, porque eu percebi que já era tão difícil conciliar com 2, portanto com 3 ia ser muito difícil, porque a história ia ser quase impossível, não é? A história da manta, não é? Ou destapa a cabeça ou destapa os pés, porque ou estamos em falta no trabalho, ou estamos em falta com as crianças, em casa, e eu estava tão cansada desse stress todo que percebi que tinha que mudar de vida, e pronto, mudei. Ainda bem, no meu caso, dei-me bem com isso, mas na verdade, na altura, eu abdiquei de uma coisa que me dava imenso prazer, que era a minha profissão. Ou seja, depois continuei a partir de casa, mas eu gostava de trabalhar em produtora de televisão, gostava daquele ambiente, daquele stress, eu gostava daquilo tudo, mas percebi que não dava para conciliar. Obrigada. Obrigada eu. Tá, acho que há aqui. Temos aqui mais uma participação à frente. Eu de novo. Olha, a diferença... Eu tive a primeira filha... Olha, aqui. Muito nova também, porque minha mãe realmente não deixava a gente namorar. Foi 3 meses entre namoro, noivado e casamento. Aí eu nem conheci direito o esposo e logo engravidei. E depois eu engravidei e como foi assim um pouco difícil para mim, tudo foi novidade, porque antigamente as mães também não tinham liberdade de ensinar os filhos. Aí eu fiquei só com uma. Falei, não vou ter mais, não. Aí, quando foi passando, tudo bem, eu amava, brincava com ela, tudo era ela, ela era o centro de atração. E, do nada, quando ela teve 7 anos, eu engravidei de novo, mas nem sabia que estava grávida. Eu comecei a sentir, passar mal, e fui no médico, aí eles mandaram fazer o exame, aí eu fiz o exame, quando eu fui buscar o resultado, que falaram que estava grávida, eu dei uma crise de choro, que eles ficaram preocupados. Eu quase desmaiei com a notícia. Tinha um estofado do lado. O susto foi tão grande que eu caí em cima desse estofado. Quando eu fiquei sabendo que estava grávida. Porque eu não queria mais, porque foi muito difícil para mim, porque eu não tinha experiência, minha mãe também não tinha liberdade de ensinar, e eu também tenho uma deficiência. Mas, enfim, nasceu a Júlia, que é essa que acabou de falar com você. Pronto. Mas ela assim, e quando eu tive ela, que cheguei lá, que eu fui para ganhar, eu chorava muito, era muita dor e eu tive dificuldade por causa da deficiência. Eu tinha que, assim, fazer muita força e o médico me ajudar do outro lado por causa do braço que me falta. Aí eu falei, meu Deus, por isso que eu não queria ter. Olha como que eu estou passando com essa criança. Mas aí, eu queria um menino. E, Tudo a ajudar ao João. aí eu, assim, toda vez que eu ia fazer ultrassom, eu não queria saber. O médico falava, você tem certeza que não quer saber? Eu falava, não. Aí eu virava o rosto para eles trabalhar, com medo de eu descobrir o que era, porque eu queria um menino. Porque a menina tinha me dado muito trabalho, era o centro de atração e chamava atenção mesmo. Aí eu falei, não, eu quero um menino. Aí ele falava, não quer saber, não.
Aí, quando foi no dia do... Ele falou assim, então você tem que trazer seu marido. Eu fiquei com medo dele entrar e me contar. Que eu queria até na última hora o menino. Aí eu falei, na hora que o médico chamar, por favor, não entra. Que eu tinha medo dele saber o sexo e falar comigo. Porque de tanto que eu queria um menino. Aí, enfim, fez, ele não contou. Aí o médico falou assim, olha, mas o senhor tem que levar, nem que seja o nome, de que se é homem ou se é mulher. Ele falou assim, não, porque às vezes pode dar um deslize e eu contar para ela, não quero que escreve, não. Tudo bem. Aí, na próxima, eu fui, era outro médico. Aí o médico falou assim, eu falei, doutor, não peço, nem termina. Se o senhor está querendo falar comigo sexo, eu não quero saber, porque eu quero um menino. Aí, pelo semblante dele, ele, tá. Aí eu falei, não, é outra menina. Já saí dali triste do consultório. Porque ele já ia falar comigo. Quando eu falei, doutor, não, eu não quero saber, porque eu achei que ele ia falar. Ele, não, eu só estou te falando que está tudo bem. Eu vou escrever aqui o sexo para dar para o seu marido. Eu falei, então o senhor escreve, passa muito durex e põe aqui na minha bolsa. Assim ele fez. Exato. Fita cola, sim. Aí ele escreveu o sexo, colocou dentro da minha bolsa mesmo. Aí eu tinha uma funcionária que era muito boa para mim. Aí ela falou assim, o que é? Eu falei, olha, como eu confio muito em você, tá aí no bolsinho da bolsa, mas não fala. Mas ela foi e contou para minha sobrinha. Aí a minha sobrinha chegou, eu vou te dar o primeiro presente. Até então eu achava que era menino. Aí o presente que a minha sobrinha me deu, ela me deu uma toalha, porém assim, amarela. Aí eu fui olhando na toalha e vi uma florzinha. Eu falei, é menina. Porque ela não ia me dar uma toalha com um desenho de flor, sendo que era um menino. Então, enfim, tive a Júlia e a Geisiane com 7 anos, mas a Geisiane não aceitava a Júlia. Por causa de idade, porque tudo era a Júlia, por ser pequenininha. Aí ela não aceitava a Júlia, eu tinha que ficar com muito cuidado. Um dia eu... Ô, Júlia, esse início de vida foi desafiante. Era só adversidades. Mas, olha, não aceitava mesmo a Jô. E um dia eu cheguei, do nada, a Jô estava pegando a manta da Júlia, puxando com a pontinha para jogar a Júlia no chão. Ai, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, assim, aí foi mais cuidados. Assim, uma diferença de idade muito grande até hoje. Eu amo todas muito mesmo, porque para mim foi um orgulho muito grande de Deus ter me concedido duas pérolas, porque minhas filhas são tudo para mim. Mas a Jo acha que eu puxo mais, como diz, né, o saco da Júlia. E não, até hoje elas têm esse problema comigo, sabe? Tanto a Júlia, que está ali, né? A Geisiane se apresenta, está ali também, as duas, que acabou de me surpreender. Eu vi ali. Estava já Assim, quase a chorar a olhar para vocês também, não é? Pois olha, eu não estava esperando ela estar no Brasil. Foi uma surpresa boa, não é? Né? Muito, e como hoje foi a apresentação do meu livro, e ela falou que não vinha mesmo, eu achei que não vinha mesmo, e como eu perdi minha família toda com a pandemia no Brasil, só restou ela, praticamente, e eu chorei muito ontem. Não, mas eu chorava assim, tipo um bebê inconsolável. E falava com Deus assim, Senhor, mas eu queria tanto que a minha filha estivesse aqui, porque uma luta foi muito grande para mim pela deficiência, sabe? E ela me deu muito trabalho assim para cuidar pela deficiência e muito amor. Eu não queria que ela faltasse. Exato. Então, realmente não faltou. É motivo também de eu me alegrar. Mas até hoje, a Júlia é casada, tem os filhos. Geisiane também me deu um casal de filhos. Mas elas acham que eu gosto mais de uma do que da outra. Sim, as minhas irmãs dizem que eu sou a preferida da minha mãe, que sou a mais velha, e eu não acho nada que seja, e então mas eu acho que isto existe para haver sempre do que falar. É aquela questão que já é clássica, não é? É histórica, de quem é que é o preferido, quem é que é, não é? Sim. Quando, na verdade, as mães têm uma capacidade muito grande de gostar muito, não é? E de maneiras diferentes. E porquê que gostam de maneiras diferentes? Porque as crianças são diferentes, não é? Portanto, a maneira de gostar não pode ser igual. Na verdade, é isso. Verdade. Obrigada. Olá, muito boa tarde. Olá. Eu sou Priscila e eu gostaria de saber como e quando surgiu a ideia de publicar o livro. A ideia de escrever este livro já surgiu há 2 anos e qualquer coisa. Mas depois aconteceu isto da pandemia, não é? E houve muita coisa que ficou assim em stand-by. Mas, na verdade, a ideia já tinha surgido precisamente por isso que eu comecei por contar de
elas chegarem a casa com novidades, assim, coisas tipo as lagostas, não é? Que fazem xixi pela cabeça e outras histórias do género. E eu perceber, bem, realmente todos os dias aprendo com elas. E depois estar mais atenta a isso e ir anotando realmente coisas que eu ia aprendendo. Entre estas mais divertidas, as outras mais sérias ou mais comoventes, não é? E a partir daí surgiu esta ideia. E quando eu comecei a escrever um livro foi mesmo com esta intenção de ter esse registro para mim. Mas à medida que ia escrevendo e depois como ia procurando sempre a visão e a opinião de especialistas nos temas, fossem pedopsiquiatras ou sociólogos ou estudiosos, li muita coisa do Jean Piaget, por exemplo, e achei interessante dar a minha perspectiva, a minha experiência pessoal, mas também a visão de quem sabe do assunto a sério, não é? E percebi por isso que o livro talvez pudesse ser útil a muitas outras mães e pais também, não é? Não se faz aqui grande diferença. Precisamente por isso, podia ser uma orientação, porque há muita coisa que todas as crianças ensinam aos pais, portanto, há muita coisa de comum e identificação, não é? Portanto, achei que as pessoas se iam identificar com as coisas que eu escrevi. Temos ali a Carla, que quer falar também. Boa tarde, eu queria falar, mas não ouvi a pergunta, cheguei tarde. Perguntei, para já era um bocadinho aberto, livre de comentarem aquilo que quisessem. E depois perguntei, só para lançar algum tema, qual foi a última coisa que aprenderam com os filhos? O que é que eu aprendi contigo, filha? Aprendi a ter muita paciência. Lá está. Que ela está aqui, está em pulgas, quer ir, mas é para a beira das Marias. Aprendi a amar incondicionalmente, seja a altura que for. Está aqui um texto que se chama assim. Ainda não li, que estava à espera. Que o amor incondicional é mesmo incondicional. Mas, assim acima de tudo, tenho aprendido muito com a Leonor que devemos respeitar tudo que está à nossa volta, não importa o que seja. Desde a natureza, as pessoas. Ela veio, como é que é de explicar isto? Uma pessoa que já trabalhava nessa área, como sabes, e ainda veio trazer coisas que ainda mais valor, a sentir ainda mais, a ajudar ainda mais. Como é que é de explicar isto sem sentir? É uma coisa inexplicável que temos que amar ainda mais. Verdade, sim, isso e na verdade os filhos também nos fazem querer ser, isto é um bocado um clichê, não é? Que está muito na moda dizer-se, eu nem gosto muito, mas a ideia é esta, não é? De querermos ser sempre uma versão melhorada de nós mesmas, não é? De irmos também melhorando para os acompanhar, na verdade é isso. Eu acho, não vou por aí, por esse clichê que não gosto, mas a Leonor, por exemplo, é completamente apaixonada pela natureza. E temos que estar constantemente a trabalhar nela. Porque agora com o calor e com os incêndios temos que estar a dar água às abelhas, às borboletas, porque são polinizadoras. São pequenas coisas que se calhar há 9 anos eu não fazia. 9 não, ela fica já chateada. Há 8. Mas que agora são coisas que aprendemos a fazer com elas. Se calhar bem em contexto do livro, isso. Eu nunca na vida morei sempre no campo, nunca pus água às abelhas e às borboletas. E agora é uma coisa que se faz naturalmente todos os dias, porque foi ela que me ensinou a fazer isso. Exato. Porque para ela é importante, porque temos que preservar este planeta para ela e para os que vêm a seguir. Portanto, acima de tudo, eu com ela aprendi amor. E eu acho que é o mais importante, porque eu amo muito a minha Noquinha. Pronto. Obrigada. Era só isto. Temos lá atrás mais uma participação. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho 2 filhas, com diferença de 8 anos de idade uma da outra. Eu fui mãe com 21 anos. Não sabia nada de nada. Aprendi muito com a minha companheira, porque ela está quase da minha altura, que é mesmo assim, é a minha companheira das saídas. Quando a minha mais nova, ou melhor, quando nós planeámos ter a mais nova, foi uma altura em que eu seguia muito a Catarina e foi quando teve a sua mais nova também, porque a sua faz em junho, o fez, e a minha faz em agosto. Prontos.
E eu então segui a gravidez e ria-me muito com seguir com raminhos, muito mesmo. Mesmo quando vocês chegaram ao hospital, aquelas perguntas todas no Sim, carro. aí deve-se ter rido mais do que eu. Que não estava a achar já muita piada à conversa. A última coisa que eu aprendi com as minhas filhas, neste caso, foi: ó mãe, olha a tua filha, porque não é ó mãe, olha a minha irmã. Exato. A mais velha é ó mãe, olha a tua filha. E depois vem a mais nova: eu não faço nada, mãe. Pois não, pois nunca fazem nada. Nunca fazem nada. Mas a diferença de idades entre elas, apesar de ser um bocadinho grande, porque são 8 anos, e toda a gente me diz: 8 anos? Não podia ter sido antes um bocadinho? Não, foi quando teve que ser. É quando tem que ser, exatamente. Foi quando teve que ser. Mas realmente elas mostraram-me que nós conseguimos superar muita coisa. Principalmente a minha mais velha. Foi, infelizmente, vítima de bullying na escola. Tanto por parte de uma professora, na primeira classe, como no terceiro ano, quando entrou para o terceiro ano, por parte de 4 meninas na escola, que a espancaram brutalmente. Meu Deus. Agora imagina o coração de uma mãe ao chegar à escola e saber isso. No entanto, é o que eu digo à minha filha, tenho muito orgulho, porque com 13 anos foi para o 8º ano. E é uma lutadora. E elas vêm-nos dar essa força todos os dias. É verdade. Nós podemos fechar às vezes um bocadinho na casa de banho e dizer assim: estou tão cansada disto tudo, mas depois olhamos para elas e dizemos: não, elas estão aqui, elas merecem isso e nós temos que lhes dar isso sem dúvida alguma. Sim, é um bocadinho aquela ideia que eu acho que escrevi sobre isso, não sei exatamente com que palavras, mas é uma ideia um bocadinho não é, esquizofrénica disto de ser mãe, porque na verdade o motivo do nosso maior cansaço é também o motivo do nosso maior orgulho. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Por isso é que queremos tanto, muitas vezes, estar sozinhas, e estamos sozinhas e depois queremos muito que cheguem a casa, não é? É um bocadinho isto, às vezes vai-se a perceber a cabeça de uma mãe, não é? Esse é um bocado o meu caso. Às vezes as minhas colegas são: ai, vamos sair, não sei o quê. Está bem, vamos. Mas depois eu estou assim: podemos ir embora? Acho que já chega, tipo, já começamos ou o tínhamos irmos a os dois para conversar. algum lado e dizemos: pá, as miúdas haviam de gostar de conhecer isto. Isso aconteceu-me na minha lua de mel. Eu fui de lua de mel e então eu só dizia os telefones com som, porque se a minha mãe me ligar, eu não sei como é que eu chegava ao Porto, porque não era que eu estivesse muito longe, estava em Baião, mas tipo, eu tinha que chegar lá, de qualquer das maneiras. E o telefone, por acaso, calhou de tocar à meia da noite, mas foi o patrão do meu marido que se lembrou de ligar àquela hora, eram 2 e tal da manhã. E eu, quando ouvi o telefone a tocar, fiquei: eu não ouvi o meu telefone a tocar. E eu: será que é as meninas? Mas não era. Mas eu tive que vir embora da lua de mel no dia seguinte, porque... Não aguentou a pressão. Não, a pequenina era muito pequenina, ainda nem tinha 1 ano, e eu queria as minhas filhas à minha beira. Portanto, foi assim uma peripécia, foi uma lua de mel muito à despacha. Exato. Elas também já estavam cá, foi só um casamento para dizer assim, eu concretizei um sonho, portanto... Está feito, não é? Agora vamos para casa. Vamos para casa, já comemos, já bebemos, já dançamos, por isso, já fomos à piscina do hotel. Está ótimo, está ótimo. Olha, e muito obrigado por ser como é. Nada parece. E eu gosto muito mesmo de si, do Raminhos. Obrigada. E viemos assim a correr de casa. E eu: vamos, que eu tenho que ver. E obrigada consegui por cá terem estar vindo. mesmo. Obrigada eu por tudo que nos tem ensinado. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Ana Costa. Sou mãe de 2 rapazes. Este que está aqui, que tem 11 anos, e de outro com 21. E sou também professora há 27 anos. Por isso tenho muita experiência com crianças e com jovens meus e das outras pessoas que eu muitas vezes também os tomo como meus. E que levo para casa as problemáticas e as situações deles. E aquilo que eu acho que essencialmente aprendi estou a continuar a aprender, porque a vida é sempre uma aprendizagem que não cessa, acaba. não é? Foi aprender a respeitar os meus filhos como são. Sobretudo quando o meu filho mais velho nasceu, há quase 22 anos, eu era uma pessoa cheia de paradigmas e modelos e estándares na minha cabeça, sobretudo porque ambicionava para o meu filho, talvez que ele fosse à minha imagem e àquilo que eu tinha sido.
sobretudo a nível da escola, porque eu sempre fui muito boa aluna e depois, como professora, também queria sempre que os meus alunos atingissem uns níveis elevados. E para o meu filho tinha as mesmas expectativas. E eu consegui concretizar essas expectativas até quando consegui um pouco controlar e dominar o meu filho. E a partir do momento em que ele começou a sair da minha alçada, por volta no 7º ano, mais ou menos, o meu filho começou a querer seguir o caminho dele e a libertar-se dos limites que a mãe lhe impunha e das condicionantes que a mãe lhe impunha. E eu fiquei um pouco frustrada, não é? Porque reconhecia nele muitas capacidades e todos os professores diziam, e achava que era ele que não queria, mas afinal ele queria só ser ele próprio. Ora E bem. vivia infeliz porque a mãe, sobretudo, e também o pai, queriam que ele fosse aquilo que eles queriam que ele fosse. Exato. E foi um processo um pouco doloroso para mim e para ele, mas que eu hoje compreendo perfeitamente. E fui aceitando, e hoje eu digo, e mesmo digo aos meus filhos, que eu só quero que eles sejam felizes. E para eles serem felizes, eles não podem viver dentro de uma camisa de forças. Claro. E muitas vezes nós pais, e como já disseram aqui, agimos sempre por bem, mas não agimos bem. Exato. E é também nesse sentido que eu estou grata aos meus pais, e eu também, sobretudo da parte da minha mãe, eu era bastante irreverente e rebelde, e também sei o que é que são esses açoites que estavam a falar, muitos, muitos. Mas perdoo-lhe tudo isso e sei que ela agia, lá está, por bem, mas eu penso que já basta a sociedade nos imprimir tantos modelos, tantos estándares durante toda a nossa vida e ter dificuldade em aceitar a individualidade de cada pessoa, que isso também é um desafio para nós. Muitas das vezes queremos ver nos nossos filhos resultados porque vamos ser criticados pelos outros. É verdade. E eu, como professora, sofria isso na pele, não é? De ver o meu filho que tinha tido notas excelentes e começar a regredir porque era ele próprio, porque ele não tinha o desejo de estudar. O meu filho não foi para a universidade, mas eu tinha essa ambição para ele, mas não foi. Mas eu percebi, porque o pai o obrigou a ir para uma área no 10º ano que ele não queria ir, e o pai obrigou-o, e ele tinha insucesso. Exato. Porque ele não queria, era aquilo que o pai queria. Mas dou-lhe os parabéns por perceber isso e dizer isto com esta clareza, porque a verdade é que há pais que vivem a vida inteira sem perceber que limitaram ou que moldaram o caminho que os filhos tomaram, não é? Exato. Isso existe muito. Há um dos textos, como estamos aqui também a falar de um livro, e vou reconhecendo, não é? Há um dos textos que diz que os filhos não são um prolongamento dos pais, não é? Quando nascem, há sempre aquela coisa de achar que vão ser parecidos à mãe nisto, vão ser parecidos ao pai naquilo, e na verdade somos nós a inventar um Frankensteinzinho, não é? É um bocadinho mais bonito que o original, mas e isso não é verdade, não é? Porque cada criança, quando nasce, é um ser único e irrepetível, não é? Portanto, não existe outro igual. Mesmo que sejam gêmeos, não existe outro igual. E nós, os pais, muitas vezes tomamos as nossas expectativas para os nossos filhos, e isso está tudo errado. Vai ser um motivo de frustração para nós e para eles, não é? Ao mesmo tempo. Foi isso E há que se pais passou. que passam a vida inteira sem perceber que fizeram isso. E eu acho, e dou-lhe os parabéns por dizer isto. Não está a falar de um passado assim tão lá atrás, e estar a falar isto com esta clareza de eu gostava disto para o meu filho, houve um período difícil para os dois e agora ele está a ser aquilo que quer ser. E isso é incrível, não é? Portanto, dou-lhe os parabéns por isso Apesar também. de o ter tentado contrariar muito, e neste momento aquilo que eu quero é que ele sinta que a mãe está ao lado dele Exatamente. sempre, incondicionalmente, seja ele o que for. E por isso foi uma grande aprendizagem que eu fiz, e vi também os exemplos em muitos dos meus alunos que eram crianças extremamente infelizes só para atingir os objetivos dos pais. E penso que às vezes é uma aprendizagem que é dura de fazer, mas quando nós conseguimos fazê-la, todos são mais felizes. É verdade. E fica tudo mais leve, não é? É isso. E Muito obrigada também. pela partilha. Obrigada. Eu não sei se pergunto aqui ao staff aqui da FNAC se já nos estamos a alongar muito, não é? Temos que terminar, já estou aqui a ver assim. Temos que terminar, pronto. Se calhar vamos para uma última intervenção, então, digo eu.
É isso? É isso. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer conhecê-la. Obrigada, igualmente. Eu estive aqui, cheguei para a dona Laurice e a Priscila, né, que fizeram a publicação do livro hoje, e me chamou a atenção o título do livro. Eu comecei a ler. Eu tenho 2 filhas, uma de 27 anos, tenho uma filha de 16, que faz 17 agora em agosto, e uma netinha de 7 anos. A minha filha de 27, a netinha, estão no Brasil, e eu estou aqui com a minha de 16 ou 17, que já está quase fazendo. As minhas filhas tiveram 10 anos de diferença, e foi um desafio enorme. A minha mais nova, ela era muito agitada, mas eu percebia nela algumas... foi interessante quando ela falou sobre natureza. A minha filha, por exemplo, ela, na escola, falaram sobre a metamorfose da borboleta. E ela estudava numa escola ainda no Brasil que tinha muitas árvores, animais, e a professora levou para ver as lagartas que viravam borboleta. Ela achou aquilo incrível. E, para sorte minha, ela resolveu levar a lagarta para casa para vê-la virar borboleta. Muito bom. Precisei arrumar uma caixa de sapato, colocar ali umas folhas e ir regando com água e ela poder ver. E ela acompanhou esse processo. Então, o primeiro casulo que fez, ela foi lá e mexeu. E a borboleta saiu com uma asa defeituosa. E eu expliquei para ela, porque você, né, interrompeu o processo dela. E aí ela, olha, mamãe, ela ficou até triste. Eu falei, mas está tudo bem, vamos levá-la para o jardim. E ela foi e trouxe outra lagarta. Eu falei, meu Deus, vinha misturada nas roupas dela. Lá foi eu colocar em outra caixa. E essa não, essa ela voou, foi aquela festa na sala. Quando ela viu que a borboleta dela tinha virado, né, lagarta borboleta, ela achou aquilo incrível e levou outra borboleta para casa. outra lagarta. Outra lagarta. E aí eu falei, meu Deus do céu, até quando vamos ficar surpresa com a lagarta no meio das roupas dela, né, da mochilinha. E essa lagarta, ela acompanhou o processo, ela ficava olhando, era ela que cuidava. E um dia ela falou assim, mamãe, a gente vai acordar e a nossa lagarta já vai ter virado uma linda borboleta. Eu, é mesmo? Então vamos dormir para ver a lagarta. E é verdade. Que engraçado. Quando amanheceu o dia, a lagarta estava lá e ela ficou... Ela já as conhecia muito bem, de tantas... E ela disse, e eu achei aquilo incrível, e eu disse para ela, mas então, como foi isso? Mamãe, quando já está na hora dela abrir as asas, um risco branco fica de fora a fora. Ele vai aumentando até ele se tornar por inteiro. Uau! Uau! Exato. É observação. E a minha filha, ela sempre foi muito agitada, ela foi muito hiperativa. E as pessoas, muitas vezes, se incomodavam com aquilo. E eu me identifiquei muito com o que a Ana falou em algum sentido, porque eu cobrava muito dela a postura que as pessoas, no geral, gostariam que ela, né, representasse, que ela agisse. E hoje eu descobri que a minha filha é autista. Eu criei ela sem esse diagnóstico. E é incrível, porque eu tenho amigas que têm filhas autistas já com diagnósticos que ficaram lá em casa. E eu pude observar, e as características são as mesmas. Então, o que eu queria compartilhar aqui com você eu realmente, toda a literatura que é voltada para filhas, para meninas, me chama muita atenção. E eu gostaria de saber de você, se existe algo, né, alguma semelhança, ou pessoas próximas a você que têm criança com autismo, qual é a sua visão diante disso? Porque, pelo que eu vejo, hoje já é
um diagnóstico mais fácil de ser dado, mas antigamente não. Eu digo antigamente, até se tratando há 10, 15 anos atrás. Exato. E se você tem a intenção de trabalhar esse tema em futuros livros? Por acaso não tenho nenhum caso muito próximo de crianças. Achei curioso o facto de, há pouco tempo, no podcast do meu marido, ele ter recebido uma rapariga que é adulta, tem 26, 27 anos. Foi esta semana, e ela percebeu já em adulta que tinha algo no espectro do autismo, não é? Portanto, ou seja, pode dizer-se que ela teve um percurso mais ou menos normal, neste sentido, habitual perante as outras crianças, mas havia dificuldades que ela tinha que as outras pessoas não tinham. E ela só em adulta é que percebeu que era autista, não é? Mas eu não tenho nenhum caso muito próximo de crianças com autismo, mas é uma área que me interessa muito, sim. O autismo, muitas vezes ele é tratado como crianças com atitudes, né, ou até mesmo personalidades mais aguçadas, mas existe o grau leve, que é quase imperceptível, e que passa para as pessoas como se fosse um filho que está com pirraça, ou uma hiperatividade, que, na verdade, são graus, né, um grau mínimo de autismo, que ali, na verdade, não é pirraça, ou a mãe que não sabe educar o filho. É exatamente algo que precisa ser tratado. Exato. E quando é reconhecido pelos pais, é muito mais fácil. A criança ela fica mais tranquila, ela se sente mais em paz. É natural, não é? E ter essa percepção, geralmente quando as crianças têm esse grau de hiperatividade, de déficit de atenção, de toque, né, funções repetitivas, ou até mesmo muito opositor, né, a uma ordem, a uma... Sim. São características que precisam ser observadas para levar um especialista, porque hoje já existe exames que detectam com mais facilidade, e isso torna a vida dos pais muito mais leve, né? Sim, das crianças com que a criação do percebem filho. o que é que têm e porque é que sentem daquela maneira e porque é que agem daquela maneira, não é? Também é orientador para as próprias crianças, não é? Sim. Obrigada. Bom, muito obrigada a todas ou a todos por estarem aqui presentes. Gostei muito desta conversa, que foi meio inesperada, não sabia o que é que ia encontrar, e gostei muito deste bocadinho aqui convosco. Gostava de pedir um favor, se não se importassem, de tirarmos todos uma foto, pode ser? Como se costuma dizer, porque as redes sociais não se alimentam sozinhas, não, porque gostei muito desta tarde e foi uma conversa muito boa, pode ser? Não sei se dá para acender a luz, é que está mesmo muito escura ali a sala, por causa dos projetores. Podemos acender a luz? Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada.